Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta noite, e possamos aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Que eu possa ser um instrumento nas mãos do nosso Deus, para que os meus irmãos e irmãs sejam edificados. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este momento na sua presença, por mais um sábado. Hoje, já é 2 de março de 2024, Senhor. Nós estamos aqui na sua presença, te louvando, te adorando, rendendo graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e em todos os dias da nossa vida. Que o Senhor venha nos dar o entendimento, conhecimento, a revelação da sua palavra, para que possamos crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Abençoa cada um dos teus servos e servas, para que possamos estar juntos e aguardando a sua volta. Que o Senhor nos ajude. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é O Sofrimento de Jesus, o Servo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que nada venha atrapalhar esta live, porque Satanás não tem nenhum poder. Então, o nosso estudo hoje é no capítulo 53 de Isaías. Mas vamos comentar Isaías 52, logo do 13 ao 15, que nos diz assim, Isaías 53, do 13 ao 15, nos diz assim. Isaías 52, do 13 ao 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim deixará maravilhadas muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Então vamos comentar logo estes versos, esses 3 versos, ou esses 2 versos, do capítulo 52 de Isaías. Isaías relata o sofrimento de Jesus como servo obediente ao seu Senhor, pois ele estava nesta terra em forma de homem, e como homem ele também era servo, um servo obediente ao seu Senhor e Pai. Mas também Jesus era a oferta que estava sendo oferecida como sacrifício em prol da salvação do povo de Israel, mas também em prol de todo o mundo. Então aqui relata, no versículo 15 de Isaías, nos diz que Jesus causaria admiração às nações, e os reis fechariam as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, ou melhor, aquilo que não lhes foi pregado, eles verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Hoje estamos vivendo estes dias,
as nações onde a palavra de Deus não pode entrar, porque eles não deixam, né, entrar, onde os missionários não podem entrar para pregar, né? Os governos, os seus governantes não deixam a palavra de Deus entrar, não é? Mas estes governos, estas pessoas estão vendo tudo o que Deus está fazendo. E o ensino da palavra que não ouviram estão entendendo, pois o próprio Deus, através dos seus sinais, está dando o entendimento a estas pessoas. Então, Jesus está mostrando para todos os governantes, para todas as nações, o que ele está fazendo e que ele está vindo. E essas pessoas estão entendendo tudo o que está acontecendo, né? Aqui no versículo 14 diz o seguinte, né? O 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitas às vistas dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Então aqui está falando da crucificação de Jesus. Muitos, ao verem Jesus, ficaram pasmados, né, admirados, como ele estava desfigurado, todo cortado, inchado, né, e todo sangrado, né, todo deformado, devido ao sofrimento que ele passou. É isto que Isaías está dizendo aqui. Pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens, porque nenhum deles sofreu o tanto que Jesus sofreu. Aqui em Isaías 53:1 nos diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então aqui Isaías faz duas perguntas. Então Isaías faz as duas perguntas. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então quem creu? A quem Deus revelou? Então este verso, né? Verso 1, é muito forte. Então, Isaías pergunta: quem creu na nossa pregação? Ou melhor, quem creu na mensagem pregada pelos profetas em relação ao Messias? Quem creu na revelação da palavra de Deus? Quem creu que a palavra será revelada e será uma pessoa e será o Deus que se tornará um homem? Quem creu nisso? Gênesis 3:15, Deus diz isso, né? Diz isso para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então Deus disse para a serpente que ele ia pôr a inimizade, a guerra entre ele, Satanás, e a mulher, que é a nação de Israel, entre a descendência de Satanás e o descendente da mulher. Então, o descendente da mulher é um homem, pois é nascido da mulher. A mulher aqui representa Maria, mas também representa a nação de Israel. Então aqui Deus já está dizendo que o Deus que no Velho Testamento não tinha rosto, era um homem. Era um homem. E ele viria da nação, viria de uma mulher. E este homem, que no capítulo
52, no versículo 15, no versículo 3, chama de servo. No versículo 14, que ele iria morrer, porque ele iria ficar tão desfigurado de tanto sofrimento. Então, Deus, ele revelou que ele, Deus, é um homem, iria se revelar como homem. Por isso, Isaías pergunta: quem creu que a palavra será revelada e será uma pessoa? Porque aqui ele está falando da morte do Messias. Ele está falando do sacrifício do Messias. Ele está falando do Deus conosco. E ele está fazendo essa pergunta: quem creu que a palavra será revelada e será uma pessoa? E será o Deus que se tornará um homem? Então, Isaías faz essas duas perguntas. Quem creu? Quem deu crédito? Quem deu crédito? Quem acreditou na nossa pregação? E a quem se manifestou? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem? Já quem Deus fez? Isaías não sabia. Em Gênesis 3,15, o próprio Deus revela para a serpente que o descendente da mulher, que é Jesus, se revelaria a seu povo como um homem, e vindo de Israel, da descendência de Abraão, e da linhagem de Isaque, e do filho de Jacó, chamado Judá. Então, esta era a linhagem do descendente da mulher, que é Jesus. Então, e esse descendente iria ferir a cabeça da serpente. Então, aí em Gênesis já está revelado que Deus tinha o rosto, era um ser humano. Mas no Velho Testamento ninguém conhecia o Deus homem. E Jesus já existia antes da fundação do mundo. A pergunta de Isaías era: quem creu nesta mensagem de que o Todo-Poderoso se tornaria um homem e seria oferecido ao Pai Eterno como oferta ao Pai Eterno para salvar tanto Israel como os gentios? Interessante. O Deus Todo-Poderoso veio como homem e servo de Deus para ser oferecido como sacrifício ao Pai Eterno, para salvar judeus, israelitas e gentios. Quem creu nessa mensagem, né? Poucos creram e poucos creem ainda. Para aceitar esta pregação dos profetas, somente pela fé, a mesma fé que Abraão teve em Deus, quando Deus mandou ele sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele iria mostrar. Então, só quem crê nesta pregação de que Deus se fez um homem, se encarnou, veio aqui e está descrito aqui nesses 2 capítulos de Isaías. Quem creu nessa pregação? A quem foi revelado esta mensagem? Somente quem tem esta fé no Pai Eterno também crê em Jesus como sendo Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e morou com os homens e que, como homem, se tornou servo para salvar os homens das mãos e domínio do diabo e levá-los de volta ao Pai Eterno. Então, Jesus, ele é este descendente da mulher que veio a este mundo com este propósito, né? João 6,37, Jesus diz que todo aquele que o Pai deu a ele, esta pessoa irá a ele, Jesus. E aquela pessoa que vai a ele, Jesus, de maneira nenhuma ele, Jesus, mandará esta pessoa embora. Então, todos aqueles que vão a Jesus
para receber o perdão dos pecados, porque já foram convencidos pelo Espírito Santo. De maneira alguma Jesus manda essas pessoas embora. Ele não manda. Em João 16, do 8 ao 13, Jesus diz que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Logo só irá a Jesus aquelas pessoas que, mediante a pregação da palavra do Senhor, esta pessoa se deixa convencer pelo Espírito Santo, e este convencimento gera fé nesta pessoa. Então, esta pessoa será levada até Jesus pelo o Deus Espírito, ou pelo Espírito do Pai Eterno, porque o Deus é Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus é a mesma pessoa, para que esta pessoa, arrependida dos seus pecados, receba de Jesus o perdão e seja justificada pelo Pai Eterno. E o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha morar nesta vida, venha morar dentro desta pessoa que já recebeu Jesus. Aqui no versículo 2 de Isaías 53, nos diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Então aqui Isaías continua dando as características do Cristo que estava sendo oferecido como oferta, como sacrifício a Deus em prol da humanidade. Então, Isaías 53, 2 nos diz: porque ele foi subindo como renovo perante ele, ou melhor, ele foi se desenvolvendo-se. Então, Jesus foi se desenvolvendo, nasceu pequenininho e foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi aprendendo, foi tendo conhecimento, tanto das coisas deste mundo como das coisas espirituais. Então, ou melhor, o desenvolvimento de Jesus nesta terra estaria de acordo com as leis naturais do desenvolvimento humano. Então, conforme todo ser humano nasce, vai crescendo, se desenvolvendo, assim foi Jesus, porque ele era um homem também. Então, Jesus seria um homem normal como os outros homens, só que sem pecado. Então, em Lucas 2:40 nos diz o seguinte: Lucas capítulo 2, versículos 40. Vamos ver o que é que diz lá Lucas. Lucas 2:40 nos diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus foi crescendo, se desenvolvendo espiritualmente, intimamente com Deus, porque na verdade ele é Deus, o Espírito de Deus estava com ele, mas ele também era um homem, uma pessoa, uma criança que estava em crescimento. Então o menino Jesus se desenvolvia tanto como homem, pessoa, mas também no conhecimento do Pai Eterno. Humanamente ele se desenvolvia, mas também espiritualmente. Jesus, como homem, reconhecia que o Pai Eterno, que é Espírito, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, era maior do que ele, Jesus, como ser humano. Então, o Pai Eterno, Jesus como homem, reconhecia que o Pai Eterno, que é Espírito,
era maior do que ele. Porque ele, como homem, né? Jesus, como homem, era limitado a um corpo humano. Então, Jesus, humanamente falando, ele era limitado, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque Jesus tinha um corpo humano e o corpo humano é limitado. Então, ele como homem, ele era menor do que Deus em espírito. Porque Jesus é Deus, o Espírito de Deus estava nele. Mas ele como ser humano era limitado, mas ele como Deus, como Espírito, não era limitado. Então, como Espírito, ele está e estava em todos os lugares. Mas como ser humano não podia, porque o nosso corpo é limitado, nesse nosso corpo terreno, né? Então Jesus, como homem, era limitado, como todos os espíritos dos homens são. Então, nós temos um espírito que está dentro do nosso corpo. E o nosso espírito é limitado, ele não pode sair do nosso corpo, só quando Deus tira ele. Mas nós somos limitados, nosso espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque nosso espírito está no nosso corpo. Então, Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Deus em espírito. Jesus tinha um corpo, e como homem ele não podia. Por isso ele diz que o Pai era maior do que ele, Jesus, como homem. Então, mas Jesus como Espírito, ou como Pai eterno, não é limitado a nada. Então, Jesus, como Espírito, preste atenção, como Espírito ou como Pai eterno, não é limitado. Ele só é limitado como homem. Como homem. Porque como homem, como ser humano, como a carne como a nossa, não pode estar em muitos lugares ou em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus Espírito está, não é? Então, por isso o Pai Eterno é mais poderoso do que ele, Jesus, como homem. João 14, 28. Então, o que é que diz João 14, 28? Vamos ver o que é que João nos diz aqui, para ver se entendemos melhor, não é? João 14, 28 nos diz o seguinte. João 14, 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exaltarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, Jesus está conversando aqui com os discípulos. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exaltarias, porque eu disse, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então Jesus está dizendo, olha, vocês devem ficar alegres, porque eu vou para o Pai. Eu vou como homem, mas vou voltar para vocês como espírito, porque como homem, como pessoa humana, como ser humano, eu não posso estar dentro de vocês, só como espírito. Por isso Jesus disse para eles ficarem alegres, porque ele ia como homem para onde o Pai, mas ele voltaria como espírito para estar com eles, para estar conosco. E Jesus está em nós em espírito. Então Jesus está dizendo o seguinte, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então Deus Espírito é maior do que Deus homem. Por quê? Porque o Deus homem é limitado. Porque Jesus tinha um corpo limitado, porque o corpo humano não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então Jesus está dizendo isto. Então o menino crescia, né? Se fortalecia e se desenvolvia tanto fisicamente como espiritualmente. Então, em João 14, 28, Jesus está falando que os discípulos deveriam se alegrar de Jesus voltar para o Pai, para que ele, voltando para o Pai, como
com um corpo glorificado, ele retornaria outra vez para os seus discípulos, não mais como uma pessoa, mas sim como espírito, pois como uma pessoa, ele não poderia estar dentro de outra pessoa, mas como espírito, ele poderia estar dentro de cada um dos salvos, de cada um de nós, e ao mesmo tempo em todo o mundo, convencendo aqueles que irão ser salvos a virem a Jesus, a virem a Ele como homem, a Ele Jesus, pois é o único que pode salvá-los. Então, Jesus veio agora como Espírito, mas Ele veio com uma missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os pecadores, né? Os gentios, aqueles que não têm Jesus, mas os que já são salvos, os que já creem em Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós, nos ajudando, nos ensinando, nos fortalecendo para podermos resistir todo o mal. Então, no versículo 3 nos diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Então, Isaías está relatando o sofrimento de Jesus e o desprezo que os judeus, né, tinham e ainda hoje têm por ele, Jesus. Mas não somente os judeus, mas todos aqueles que amam este mundo e amam o governante deste mundo caído no pecado. E você vai ler em João 3, do 19 ao 20, e 8, e João, capítulo 8, versículo 44, né? 44, Jesus diz que aqueles homens amavam o diabo, né? O diabo era o pai deles. O diabo foi sempre mentiroso, né? Desde o princípio. Então, você lê direito lá. Então, nos versículos do 4 ao 5, Jesus diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Isaías está relatando o sofrimento de Jesus, tanto pelo seu povo, pelos judeus, como também pelos gentios, que viriam a crer nele e teriam a fé que Abraão teve. Aquele sofrimento que Jesus fez foi para o seu povo Israel, todo Israel, as 10 tribos, mais as 2, o reino de Israel e o reino de Judá, mas também pelos gentios, né, que somos nós. Então, o sacrifício de Jesus alcançou a todos aqueles que querem, em todas as nações, em todo o mundo. Então, no versículo 6, nos diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o Senhor fez cair sobre ele. Então, Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Por quê? Porque ele era a oferta, o sacrifício que estava sendo oferecido a Deus para que ele aceitasse a cada um de nós. Então, se ele aceitasse o sacrifício de Jesus, então Deus iria nos considerar justos, ele iria nos justificar. Quer dizer, nos considerar sem culpa, porque Jesus já levou a nossa culpa, já levou as nossas iniquidades. Então, Jesus fez esse sacrifício e Deus aceitou, né?
É por isso que Isaías diz, né, essas coisas. Então, o versículo 6 fala de como os homens andavam antes do Pai Eterno se encarnar e assumir o nosso lugar na cruz para nos chamar para Ele novamente. Então, como é que nós andávamos? Nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um tinha o seu Deus, cada um fazia o que queria, cada um seguia o que queria, fazia o que queria, adorava quem queria. Era assim que nós éramos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o nosso pecado. Deus fez cair sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus, né? Então caiu a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus, ele passou tudo aquilo sem reclamar, ficou calado, sofrendo tudo, toda a injustiça, mas ele sabia que era para alcançar a cada um daqueles que cresce nele. Antes de Jesus morrer na cruz, a condição do pecador era de morto espiritualmente, caminhando para a perdição eterna, para o inferno. Depois da morte e ressurreição de Jesus, agora em Jesus todos têm a oportunidade de se voltarem novamente para o Pai Eterno, nascerem de novo e terem um espírito vivo, pois recebe do Pai Eterno um novo espírito para se relacionar novamente com o Pai Eterno. Então, depois da morte de Jesus, então foi dada a toda a humanidade esta oportunidade de voltarem a ter comunhão com o Pai Eterno. Então Jesus, ele deu esta oportunidade porque ele já pagou o preço para todos aqueles que creem nele. Por isso, Isaías pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acredita nesta pregação? De que o Deus se fez um homem? De que o Pai Eterno se encarnou? De que o Pai Eterno se tornou um ser humano? De que a verdade, o Verbo, se fez um ser humano para morrer, para salvar o ser humano? Quem creu nesta mensagem, né? Em Romanos 8, 9, nos diz que quem não tem o Espírito de Deus, esta pessoa não é de Deus. No versículo 13 de Romanos 8, Paulo nos diz que os que vivem segundo a carne, ou melhor, segundo os seus próprios desejos de pecar, estas pessoas caminham para a perdição, para a morte eterna. Mas se vivem pelo Espírito de Deus, estas pessoas estão mortificando a sua carne, as suas vontades, os seus desejos ruins. E as pessoas que estão mortificando ou matando os seus desejos pecaminosos, estas pessoas certamente viverão. Então, antes do pecado, Adão vivia no Espírito de Deus. Mas quando ele pecou, ele saiu do Espírito e veio para a carne. Aqui em Gálatas 5:16 nos diz o seguinte. Então, vamos lá. Gálatas 5:16 diz o seguinte. 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Então, o Espírito de Deus, que está dentro do salvo, ele luta contra a carne do salvo, para que o salvo não faça a sua vontade. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, ele faz tudo o que quer, porque ele vive na carne. E quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Porque quem é de Deus tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus trava esta luta dentro da pessoa que tem Jesus, para que ela não faça mais a sua vontade, a vontade da carne, porque a carne é morta. Ela precisa morrer para nascer, para ser transformada, para que a pessoa, o espírito dessa pessoa, receba um novo corpo, um corpo glorificado. Então, Paulo não diz que nós, neste corpo terreno, não teremos desejos de pecar. O que Paulo nos diz é que os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito do Pai Eterno, ao sentir desejo de desobedecer ao Pai Eterno, ou a pessoa, né? Ou a pessoa vir uma seta satânica sobre a mente dela, né? Esta pessoa vai dizer tanto não para Satanás como para o seu desejo carnal, o seu desejo de pecar. Então essa pessoa vai querer agradar o Pai Eterno, obedecendo ao Pai Eterno, não lhe desobedecendo, mas obedecendo. Aqui em 1 João 1,9 diz o seguinte, João diz, se a gente pecar, devemos imediatamente confessar os nossos pecados a Deus. E isto, muitas vezes, a gente faz, né? A gente cai na desobediência, a gente ainda erra. Então, vamos fazer o que João diz, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14, Paulo nos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus já têm um Espírito vivo, já tem um novo Espírito, já nasceu de novo. O Espírito de Deus já está morando dentro desta pessoa. E essa pessoa está sendo guiada pelo Espírito de Deus, como era antes do pecado, Adão e Eva. E se por acaso nós desobedecermos a Deus, devemos fazer o que João falou em 1 João 9, imediatamente pedir perdão a Deus. Então, quando uma pessoa nasce da água e do Espírito de Deus, esta pessoa não recebe somente um Espírito novo para si, mas recebe o Espírito do Pai Eterno para guiar a sua vida. E quem já recebeu o Espírito do Pai Eterno não pode andar com medo, pois o Pai Eterno está com esta pessoa para sempre. E nem pode andar no desejo da carne, nem pode andar fazendo a vontade da carne. Em Romanos 8,15 e Mateus 28,20 você pode ler isso que eu falei agora, né? Pode ir lá conferir, né? E é bom que a gente faça isso para não ficar só na minha palavra, mas na palavra de Deus. Então, quando uma pessoa tem uma fé verdadeira no Pai Eterno, esta pessoa tem a certeza absoluta de que ela é filha do Pai Eterno. Pois o próprio Espírito do Pai Eterno diz para ela que ela é filha do Pai Eterno. E ela quer agradar o Pai Eterno com a sua obediência. Romanos 8,16. Então vamos ver o que é que Paulo diz aqui em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 16, nos diz o seguinte. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Então, o Espírito de Deus diz para o meu espírito que eu sou filha de Deus. Não tenho nenhuma dúvida. Quem tem dúvida que é filho de Deus é porque ainda não crê verdadeiramente em Jesus como seu Salvador. Porque quem já fez essa decisão verdadeira, crendo em Jesus, não tem dúvida, porque o Espírito de Deus está dentro dessa pessoa, dizendo para o espírito dela que ela é salva. Aqui no versículo 7 de Isaías 53, nos diz o seguinte: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus, ele morreu calado. Ele não esperneou, ele não reclamou, ele não se queixou. Ele foi como uma ovelha muda, pois ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que no versículo 8 nos diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem cortará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, o que diz o verso 8? Nos diz: por juízo o opressor foi arrebatado, foi morto, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Aqui é outra tradução, né? Então, foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, Jesus foi tirado do meio do seu povo, né? Aqui, em outra tradução, diz que ele foi morto e de sua linhagem. Quem dela cogitou? Então, a sua linhagem, os seus parentes, né? Então, ninguém cogitou isso, ninguém perguntou, ninguém fez nada para saber. Então, o verso 8 nos diz ainda, né? Isaías, versículo 8 de Isaías 53, nos relata que, por juízo opressor, Jesus foi morto. Ou melhor, Jesus foi condenado e morto injustamente por um juízo que oprime os seres humanos, por um juízo injusto, não é? Porque Jesus foi morto, foi condenado à morte de cruz, mas ele nunca fez nada de errado. Jesus nunca pecou, né? A parte B do versículo 8 de Isaías 53, Isaías diz o seguinte: e da sua linhagem, ou melhor, das suas gerações ou parentes, ninguém pensou neles. A morte de Jesus trouxe a ele os seus irmãos, que em Gênesis 3, do 6 ao 7, foram afastados do Pai Eterno, devido aos seus pecados. Em Gênesis 3, do 23 ao 24, o lançou fora. Então, Deus lançou fora Adão e Eva, né? Porque eles pecaram e não se arrependeram dos seus pecados. Foram lançados fora do Éden, do jardim do Éden, do paraíso do Pai Eterno, para um mundo governado por Satanás. Um mundo onde tudo é ilusão, tudo é engano, tudo é mentira, pois é governado pelo pai da mentira, pelo enganador. Então esse mundo é ilusão, esse mundo é só fábulas, é só mentira. A única coisa que é verdadeira nesse mundo é a palavra do Senhor, é Jesus Cristo. Mas Jesus não é desse mundo. Jesus é do céu. A palavra dele é do céu. A igreja dele é do céu.
Então foi por isso que a verdade veio a este mundo de engano, para revelar a mentira que é este mundo e o seu governante. Então, em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, Jesus fala sobre isto. Então, vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ver esse assunto, capítulo 2, versículos 9. Então, versículos do 9 ao 12 diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós. Eu estou lendo, é o 1, desculpe. É o 9, mas do capítulo 2. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus enviou a mentira, porque eles não quiseram a verdade, rejeitaram a verdade. Então Deus mandou a mentira. Então Adão e Eva foram expulsos do paraíso de Deus, devido ao seu pecado. E Jesus veio para levar de volta os seus irmãos, que ele, Jesus, se tornou homem, se tornou nosso irmão, e ele veio nos buscar de volta, mas só irá com ele aquele que crê na pregação dele, aquele que crê na palavra dele, aquele que crê na mensagem dele. E por isso Isaías pergunta: quem creu? Não é a pergunta de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Em Gálatas 4, do 4 ao 7, Paulo nos diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebesse o quê? Recebêssemos a adoção de filhos. Então, na plenitude do tempo, chegou o tempo certo. Deus mandou o Filho dele. Para quê? Para que recebêssemos nele a adoção de filhos. É Jesus quem é em Jesus que somos adotados por Deus como filhos, porque nós estamos no Filho dele, Jesus. Então, Deus, no tempo determinado por ele mesmo, mandou o verbo, mandou a palavra de verdade. E a palavra de verdade se encarnou. Então, para que 33 anos depois de encarnada, pudesse dar sua vida para salvar tanto a nação de Israel, como todos os gentios, todos aqueles que querem, todos aqueles que recebem. Porque a nação de Israel não é toda salva, porque nem todos os israelitas creem em Jesus como Salvador, né? Mas todas, pessoas em todo o mundo que creem em Jesus é salvo. Em Isaías, no capítulo 53 de Isaías, foi profetizado este acontecimento, né? Coisa que se cumpriu
muitos anos depois, mais ou menos 700 anos depois que Isaías escreveu esse capítulo 53, né? Então, Jesus, essa profecia aqui se cumpriu. Jesus veio, nasceu, cresceu, ficou homem e morreu. Então, foi cumprido. Quando Jesus já tinha 33 anos, ele morreu crucificado. Então, no versículo 9, nos diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, o versículo 9 nos relata, né? Então, Isaías nos diz que o Messias foi designado a ser sepultado com os perversos. Então, o que esta palavra de Isaías nos revela? Esta frase nos revela que, como Jesus foi condenado à morte de cruz, e a cruz era para os criminosos, então estes criminosos eram jogados nas valas, longe. Longe, né? Logo este seria o mesmo fim de Jesus. Então, Jesus teria o fim de ser jogado em uma vala depois de ser crucificado. E é por isso que Isaías, ele relata, né? Então, como o sistema político, né, ele condenou Jesus à morte de cruz, e também um sistema religioso, então o destino de Jesus era ser sepultado com os criminosos. Por isso que diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Então, esse seria o destino de Jesus, né? Porque o sistema político condenou ele à morte. Designaram como sepultura para Jesus esta vala a céu aberto, né? Mas ainda no verso 9 nos diz que, como ele nunca fez injustiça, nem pecou algum, não cometeu pecado algum, ele então foi sepultado com os ricos, ou melhor, Jesus teve uma sepultura exclusiva para ele. Como os ricos tinham, Jesus foi sepultado na sepultura de um rico, né, de José de Arimateia. Então, Jesus, ele não tinha nenhuma culpa, nenhum pecado. O pecado que ele levou foi o meu e foi o seu. Então, Jesus nunca pecou, ele não fez nada de errado e por isso ele não foi jogado em uma vala como os outros criminosos eram. Porque os outros criminosos, eles estavam cumprindo a sentença que eles mereciam, mas Jesus não merecia, por isso Jesus não foi jogado em uma vala. Jesus foi sepultado com os ricos, na sepultura de um rico, entre as pessoas poderosas, né? Verso 10 nos diz o seguinte: porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua alma. Então preste atenção aqui este versículo. O versículo 10 nos diz que ao Senhor agradou moê-lo. Agradou a Deus fazer aquilo com o seu filho, pois ele estava sendo oferecido como sacrifício pelos pecados da humanidade, né? E Deus se agradou de que
os pecados da humanidade fossem destruídos, fossem perdoados, fossem Jesus levasse sobre si para que os pecadores pudessem obter o perdão, fazendo-o enfermar. Devido Jesus nunca ter pecado, também ele nunca poderia adoecer, mas devido Jesus ser surrado, espancado, furado com espinhos, cortado a sua pele com aquelas lâminas, né, daquele chicote dos romanos, né, porque Jesus foi surrado de todas as maneiras, cortado. Então, Jesus sofreu de todas as maneiras, né? Então, Jesus, o corpo dele ficou muito ferido, né, muito machucado. E Jesus sofreu tanto por nós, né? Então, ele foi chicoteado. O chicote dos soldados, dos policiais, dos soldados romanos, né? Tinha tipo umas lâminas. Ele foi furado, né? Pelos pregos na cruz, em suas mãos e pés. E ainda a espada penetrou, né? O seu tórax ao seu lado. Tudo isso foi moê-lo e enfermar. Então, Jesus, ele nunca poderia sofrer nenhuma enfermidade. Mas depois que ele levou o nosso pecado sobre si, então ele enfermou, porque o corpo dele estava cheio de pecado e ele sofreu tudo por nós. Ele foi o sacrifício por nós. Ele levou o nosso pecado sobre si. E a morte dele é quem nos dá a libertação, é quem nos dá a paz. E por isso não há salvação em nenhum outro. Só ele é o Salvador. Então, tudo isso foi moê-lo e enfermar. E Deus se agradou de tudo isso, pois se não fosse este sacrifício perfeito, feito por Jesus, Deus não teria ficado satisfeito e não teria dado a justificação para o homem, para a humanidade que crê em Jesus. Jesus só enfermou porque estava levando sobre o seu corpo o nosso pecado. Então, é por isso que não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens para que sejamos salvos. Então, João 3,16, Deus, ele deu Jesus. E Atos 4,12, você vai ver esse versículo que eu citei. Ainda em Isaías 53,10, nos diz que quando ele der a sua alma ouvida, né, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Então, verá a sua posteridade. Então, quando a sua alma se puser por expiação, né, do pecado, quer dizer, for morta, verá a sua descendência, sua posteridade. Então, sua descendência prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará. Então, quem é a posteridade de Jesus, né? Então, primeiro, Jesus verá a justiça ser feita no futuro. Apocalipse 19, do 18 ao 21, será feita a justiça por Jesus ter sido morto pelo sistema religioso e pelo sistema político. Segundo, Jesus verá a sua posteridade, verá a sua descendência, ou melhor, devido ao seu sacrifício, ele verá aqueles que serão salvos das mãos do demônio, do domínio do diabo, também da condenação eterna. Jesus verá os seus irmãos humanos. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando Jesus expiou e ele foi sepultado e ressuscitou, então todos aqueles que crêem nessa mensagem,
que Isaías está pregando aqui, serão salvos, né? Serão salvos. Mas a quem foi revelada essa mensagem, né? A quem creu, a quem creu. Então, aqui no versículo 11, nos diz o seguinte: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, ô glória. Então, versículo 11, Jesus verá todos os salvos, pois foram salvos nele. 1 Tessalonicenses 4,17. Aí você vai ver aqui os salvos sendo ressuscitados num corpo glorificado e os que estão vivos sendo transformados e indo ao encontro de Jesus. E Jesus vai ver todos eles indo ao seu encontro nos ares. Que maravilha! Aqui no versículo 12 diz o seguinte: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, Jesus na cruz intercedendo pelos transgressores, né? Pelos aqueles que estavam matando ele. Então, no versículo 12, nos é revelado que o Pai lhe dará muitos como sua parte. Ou melhor, devido ao sacrifício que Jesus fez na cruz, muitos desta humanidade seriam de Jesus, né? Então, uma boa parte dessa humanidade será de Jesus. A parte dos homens que o Pai deu a Jesus foram todos aqueles que nasceram da água e do Espírito. Os outros que rejeitaram a Jesus como o seu Salvador, o Pai deu a Satanás, a serpente. E estas pessoas receberão a mesma herança que a serpente receberá. Então, qual é a herança, né? O lago de fogo. Então, que será o lago de fogo? Já os de Jesus serão, né? Então, serão ou receberão a herança de Jesus. Então, eles receberão a herança do Pai Eterno e serão co-herdeiro com Jesus. Aí você pode ler em Romanos 8, do 16 ao 17. Então, Jesus sofreu tudo o que sofreu nesta terra. Então, Jesus sofreu tudo aquilo que sofreu na terra. Foi por mim e por você. E para herdarmos o mesmo, então, e para não herdarmos o mesmo castigo que o diabo. Então, Jesus ele sofreu, foi para a humanidade não herdar o castigo que Satanás já tem por herança, que é o lago de fogo. Mas aqueles que rejeitarem esta mensagem de Isaías, do Messias sofredor, do Messias que está dando a sua vida, que deu a sua vida na cruz, o Deus que se fez uma pessoa para morrer pelos homens, pelos humanos. Então, essas pessoas que rejeitarem Jesus, elas vão receber a mesma herança do diabo, que será o lago de fogo. Se você entendeu essa mensagem e você quer receber Jesus como Salvador, porque você ainda não recebeu, você está arrependido dos seus pecados e quer Jesus na sua vida, porque você não quer receber a mesma herança que o maligno já recebeu, falta só ele assumir o seu lugar no lago de fogo, mas em breve ele vai assumir. Então, se você quiser se livrar da condenação eterna, e você quiser Jesus, crendo nele como seu Salvador e amando a ele de todo o coração, porque o que ele fez por você foi assumir o seu lugar lá na cruz. Então, se você receber ele como Salvador,
Se você quiser receber Ele como Salvador, então ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo, essa mensagem, essa pregação. E eu quero o Senhor na minha vida. Eu creio no Senhor como o único e suficiente Salvador. E eu quero o Senhor. Eu lhe recebo como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Deus, como meu libertador. Eu entrego a minha vida em suas mãos. Perdoe todos os meus pecados. Eu estou arrependido. Estou me humilhando na sua presença, reconhecendo os meus erros. E me aceite como seu servo, como seu filho, como a sua filha, como a sua serva. E obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu quero o teu Espírito dentro de mim, morando na minha vida, guiando toda a minha vida. Obrigado por tudo. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus, então você é salvo. Mande essa live para outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir esta mensagem de salvação, este fortalecimento, este entendimento. Que você ajude a propagar a palavra do Senhor. E você, meu irmão, continue firme na palavra. E até o próximo estudo, até terça-feira. Dê o seu bonzinho, compartilhe, se inscreva no meu canal. Estão desinscrevendo as pessoas, estão tirando as pessoas dos meus canais, tanto no Instagram como no YouTube. Então se inscreva se você não está mais inscrito, porque as redes sociais estão fazendo isso para que as pessoas não ouçam a verdade de Cristo. Mas você pode ajudar, mandar essa mensagem para mais pessoas. Então até terça-feira.